Certa feita, um jovem foi ter com Jesus e perguntou: Mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: guarda os mandamentos. E então esse mestre começa a orientar o seu discípulo, o seu aluno, o que ele deveria fazer. E a resposta do aluno é: eu faço isso desde a minha mocidade. Até o momento em que Jesus vira para este jovem e diz assim: então você pega tudo quanto você tem e dá aos pobres. E ele desistiu do discipulado pelo fato dele possuir uma grande riqueza. Eu fico me perguntando, por que tão perto do reino, mas fora dele? Por que será que às vezes nós estamos tão perto das promessas, de tudo que Deus tem planejado para nós? A gente consegue por vezes visualizar, mas não consegue alcançar. Por que a gente faz tanto, chega tão perto, mas não consegue ter o resultado que lá do início havia sido proposto? É tão frustrante a gente se dedicar tanto para no final ver a coisa escorrer pelas mãos e não alcançar aquilo que era o plano. Certa feita, Moisés passa por uma situação como essa. Moisés, o homem escolhido por Deus para cumprir um propósito abraâmico, que era retirar o povo de uma escravidão e a partir dali o Senhor separar um povo para si. E Moisés começa então, já desde o ventre da mãe, ser trabalhado para isso. Toda a escola, a ciência egípcia, tudo que ele pôde contemplar, experimentar e fazer, tudo tinha um plano que apontava para que ele pudesse conduzir o povo na saída do Egito até a terra prometida. Mais 40 anos de peregrinação, e Moisés já está com 80 anos de idade, quando então o Senhor o chama, depois dele ficar 40 anos já no deserto, depois de matar aquele egípcio. Mas um homem que não perde a visão nem o vigor, porque a Bíblia, a gente tem mania de falar de Caleb, com 80 anos, tal era a minha força, tal ela é agora. Mas a Bíblia fala que Moisés, os olhos dele não embaçaram, e o vigor era o mesmo com 120 anos de idade. Irmãos, não é possível. Eu estou com 51, e às vezes eu estou me perguntando até que ponto eu já estou virando uma alma cansada. A minha filha que fala assim: papai, tu tá velho, né? Tu não se enxerga não, tu não aguenta mais fazer isso não. Aí eu fico assim, ó, mas velho é você, porque eu corro todo dia, tá? Eu faço todo, e tu não faz. Irmãos, cá para nós, vamos ser sinceros. Tem coisa que a gente não aguenta fazer mais não. Tem coisa que a gente já perdeu o ritmo. Tem coisa que são etapas na vida. Eu lembro daqueles acampamentos, retiro espiritual. Eu ia uma semana antes, eu ia para dentro do mato, lá em Miguel Pereira, para ir na fonte, para buscar água até os retirantes chegarem. Eu construía banheiro. Quando o pessoal chegava para o retiro, eu já estava todo mordido de mosquito, já estava acabado. Quando chegava o pessoal sexta-feira para o retiro. Hoje, meu, se você me chamar para acampar, tu vai arrumar um inimigo, não dá para mim não. Se puder me chamar assim para uma banheira, um spa, com uma boa espuma, né? Assim com uns quitutes do lado, uma lata com aquele negocinho chamado energético, eu vou ficar feliz da vida. Tem coisas que a gente não consegue mais.
Mas a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, os olhos, ou seja, a visão dele era a mesma, o vigor era o mesmo. Que negócio de doido é esse? Quando eu penso nisso. Mas eu queria pensar com a igreja agora pela manhã, por que a gente está tão perto, mas não alcança? Tão perto é o tema, mas fora das promessas. Por quê? Números 20, de 10 a 13, depois Deuteronômio 34. Números 20, de 10 a 13, Deuteronômio 34, de 1 a 5. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então digo: estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Ou seja, vocês não vão introduzir esta congregação na terra. Tão perto. Deuteronômio 34, de 1 a 5. E subiu Moisés das campinas de Moabe, do monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e de todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e ao sul a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras de Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra-no para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Pai, a tua palavra é viva, é eficaz e sempre faz o que te agrada. E essa palavra é que sustenta tudo, e é por intermédio dela que nós cremos. O Senhor tem coisas grandes a falar conosco nessa manhã. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre ouvi desde tenra idade que Moisés, tão perto, contemplando, mas por um ato de desobediência, ficou fora da terra. Eu lembro das escolinhas, né, que a gente frequentava lá atrás. Aí vinha aquelas historinhas tão bonitinhas dizendo: olha aqui, ao invés de Moisés falar com a rocha, ele foi lá, pegou o pedaço de pau e bateu, feriu, até que saiu água, mas desobedeceu. Deus tinha mandado falar. Ele bateu. Quem ouviu essa história aí desde a eternidade? Levanta a mão só para eu saber. Amém, vocês estão ficando velhos. Que hoje estão contando outras histórias por aí. Eu sempre cresci acreditando que, ao invés de Moisés falar, Moisés desobedece, vai lá e bate. Mas o texto nos mostra então que o problema não era só esse, não. Apesar de alguns teólogos falarem: olha, era importantíssimo isso, porque essa rocha andava no meio do povo. E 1 Coríntios 10 vai dizer que essa rocha era Cristo. Era Cristo. O texto diz assim para cada um de nós: todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, e bebiam da rocha espiritual que os
acompanhava. E diz mais, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso mesmo seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ou seja, a rocha acompanhava, a rocha era Cristo. Quando Moisés bate, olha que teologia interessante, e bate 2 vezes, é como ferindo a Cristo. E Cristo foi ferido uma única vez. Ele foi transpassado, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Moisés não podia ter feito isso, porque é impossível, vai dizer Hebreus 6, de 4 em diante, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois, assim quanto a eles querem crucificar a Cristo novamente, o Filho de Deus, o expondo ao vitupério. Ou seja, é impossível sacrificar Cristo uma segunda vez. Irmãos, eu não quero entrar aqui no texto, eu não quero pegar esse texto e usar para discutir calvinismo, arminianismo. Eu já passei dessa fase. Eu não sei se eu melhorei ou se eu piorei. Mas é depravação total, é eleição incondicional, é graça irresistível, é perseverança dos santos. Eu não quero discutir isso com os irmãos, não. Me permito. A gente vai fazer os debates lá teológicos, aí Priscila, coitada, no sábado passado. E aí, você, escatologia, a volta de Cristo, você é dispensacionalista, tribulacionista, pré-pós-amilenista. Irmão, uma certeza a gente tem, ele vai voltar. Até lá nós vamos viver a vida inteira discutindo isso. Eu não aguento mais isso, não. Eu conheço um monte de gente que migrou daqui, pensavam de um jeito, hoje é de outro, enfim, cada um vai do jeito que quer. Você, pastor, é mais arminianista, mais calvinista. Eu vou citar só uma de João Calvino, mas eu não estou dizendo que eu sou calvinista. Por favor. Porque tem gente, mas o pastor, quando eu termino o sermão, o pastor viu a tendência dele. Não, meus irmãos, apaguem isso. Apaguem isso. Mas João Calvino falava uma coisa interessante. Ele fala que Cristo fez um sacrifício perfeito para a gente não ter mais como fazer sacrifício de animais. Sabe por quê? Porque os judeus estavam fazendo assim. Eles vinham a Cristo, eles confessavam a Cristo, mas queriam continuar com aquelas práticas anteriores. É a mesma coisa que a pessoa que vem de uma outra religião, vem de um outro aspecto, vem a Cristo genuinamente, mas quer continuar com aquelas mesmas práticas de lá. Parece que saiu daquela religião, mas a religião não saiu dele. Aquilo que ele cria, ele quer adaptar, botar hoje em prática dentro do cristianismo, que é inconcebível. Cristo se fez uma única vez o sacrifício perfeito, não precisando mais sacrificar de ano em ano. Traz os animais, traz tudo, vamos subir, vamos lá agora por todos os pecados, impõe as mãos simbolicamente, mata, sangue derramado. Ou seja, sem derramamento de sangue não há mais como a gente ser purificado. Derramou, estamos purificados. Tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios? Aí a teologia vai dizer: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Mas o Cristo já fez o sacrifício perfeito, e pela fé nós alcançamos nisso. É pela fé que nós entendemos que o Cordeiro Pascual veio uma única vez, e por intermédio do sacrifício perfeito e aceitável pelo Senhor, hoje nós temos comunhão, temos livre acesso. O Senhor nos libertou da escravidão, e a Canaã é o nosso destino. Amém, meus irmãos? A pergunta que não quer calar é: você teria coragem de crucificar Cristo novamente?
Eu vou repetir. Você teria coragem de crucificar Cristo novamente? Um monte de gente está assim. Não. Mas nos parece que nos dias de hoje, alguns que declaram ser de Cristo, que vieram a Cristo, que provaram do mesmo batismo, que vivem na mesma comunhão, por intermédio dos seus pecados, dia após dia, estão querendo colocar Cristo de novo na cruz. Porque aquilo não está simbolizando mais nada. Nós não fomos chamados para ferir o nosso Salvador. Nós fomos chamados para glorificar o nome dEle. Mas a gente fere, irmãos. E esse negócio de palavra, como isso fere? A Bíblia fala assim, que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para promover edificação. Aí eu vejo alguns grupos assim, ó. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui só para orar. Ninguém ora, é pura fofoca. Pura fofoca. Não tem oração, não. É só para espalhar o boato. Sabe da última? Para orar, hein? Por favor. Ou aquela frase assim, estão querendo saber, estão perguntando. Irmão, não fala isso comigo, não. Eu vou perguntar a você assim, quem é? Fala direto lá. Esse negócio de interlocutor, acabou isso, meu irmão. Só há um mediador, Cristo. Aí tu conta aqui, ouve aqui, fala ali, daqui a pouco tem uma confusão dentro da igreja, ninguém se entende. Esse negócio assim, me contaram, me falaram. Irmão, esse negócio da palavra, ela tem um poder que Tiago fala isso. Uma fagulhinha incendeia tudo. Não é isso que fala? Era para Moisés ter falado, mas ele feriu. Agora, será que essa teologia está correta? Nós estamos persuadidos agora, vivermos salvos fora do pecado, em amor, fé e santidade. Agora, contudo, nós estamos sendo advertidos de que o fim não é a gente caminhar para uma vida que fere a Cristo, mas a cada dia a gente possa viver uma vida que honre ao nosso Senhor. Segunda teoria que eu vi durante muito tempo da minha vida, Moisés não entrou, sabe por quê? Você viu quando o povo estava lá embaixo, e ele lá no Sinai falando com Deus, descendo as tábuas fresquinhas, Deus falou, corre, corre, porque o povo já se corrompeu. Moisés desce falando, povo obstinado é. Mas quando ele chega, que ele vê o bezerro de ouro, o que Moisés faz? Quebra a tábua. Aquilo era de pedra. Ele quebra. Moisés ficou fora da terra prometida porque quebrou as tábuas. Êxodo 32, verso 19 em diante. Arremessou as pedras das suas mãos, quebrou ao pé do monte. E essa atitude demonstra que a ira se acendeu contra o povo de Israel. No entanto, a sua ira não justificaria a quebra das pedras da lei. Até porque uma vez que não tinha sido ordenado tal atitude. Ira é pecado, irmãos? Depende. Tem a ira santa, que não é pecado. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Quando você está lá, raiz de amargura, gerando ira no seu coração, isso é pecado. Agora, quando a ira é santa, Jesus entrando no templo, vendo a casa do Pai, o que estava acontecendo? Jesus fala assim, gente boa, tira essa barraquinha daqui, eu vou dar um tempo ali fora, eu vou ali orar, quando eu voltar, faxina, tira tudo aqui, quebra meu galho, eu não quero ver mais isso aqui não. Foi assim, irmãos? Ira santa. Isso é ira. Isso é ira. Moisés tinha todo o direito para ficar irado, irmãos. Ele
está lá servindo de um interlocutor, está lá falando com Deus, está vindo a lei para regrar, deixar tudo direitinho. O povo já está lá embaixo se corrompendo, aprontando, fazendo tudo que não devia. Irmãos, que negócio mais miserável é esse? Agora, ele não tinha o direito de quebrar a lei. E eu fico me perguntando, a Bíblia diz que Moisés era o camarada mais manso existente na face da terra. Eu fico imaginando os outros. Porque se Moisés vê o negócio de quebra ali, se Moisés com raiva fala assim com o povo, você imagina os demais. Esse era o mais tranquilo, o mais calmo, o mais controlado. Moisés não tinha o direito de fazer isso, irmãos. Por mais que você tenha ira e demonstra que você precisa tomar uma atitude, é preciso ter uma atitude de manso, que a Bíblia fala para a gente ser manso com todos os de fora. Imagine com os demais. O trabalho que Deus não está tendo conosco. Essas tábuas foram quebradas por Moisés pela raiva dele, ao ver que o povo estava lá corrompido, já não estava mais dando a honra que devia ao Senhor. Agora vem a consequência, porque depois, já de 34, Deus vai mandar ele refazer e subir o monte com a lei. Irmãos, a descida, a gravidade ajuda. Você imagina o que é Moisés agora ter que subir um monte carregando as pedras, a lei. E ele teve que fazer isso. Nós não entendemos que na vida toda quebra de lei, por mais que a gente tente justificar, por mais que a gente tente dizer, Senhor, não tem como, Deus, eu tento levar uma vida de santidade, mas tem hora que, eu vejo, eu vou lá e pratiquei. Sempre tem consequências. Tiago vem falando uma coisa interessante para a gente, capítulo 2, verso 10. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado por todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A gente está transgredindo a todo momento. O que nos leva a quebrar o mandamento? O que nos leva a quebrar os princípios de Deus? O que nos leva constantemente a essa vida de transgressão, de quebra? Eu fico me perguntando aqui, quantos estão subindo de novo o Sinai? Ou teve gente que já largou a pedra para lá, falei, eu não vou pegar mais não, vou largar aqui mesmo, no pé do monte. Tem gente que já largou no pé do monte. Tem gente que não quer mais pegar pedra, fala assim, eu não nasci para carregar pedra não. Ou tem gente que está dizendo assim, eu já carreguei muita pedra. Não tem gente que diz assim? Eu já carreguei muita vaca, hoje eu quero ficar só na teta. Eu já carreguei muito piano, hoje eu só quero ouvir uma música suave. Eu já fiz muito sacrifício e hoje eu não aguento mais passar por esse processo, porque o mandamento se resume em uma só coisa. Sabe o quê? Amor. Os mandamentos estão fundamentados em uma só coisa, amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e ao próximo. A nossa falta de amor tem nos feito quebrar mandamentos e princípios. Se tivéssemos amor ao Senhor, como a gente declara aqui nos... Oh, Jesus, eu te amo, eu te quero para mim. Aí chega ali fora, já está o guardador ali para te gerar ira, já está você cuspindo marimbondo, não tem amor nenhum, acabou o amor. Aí chega o marido ou a mulher falando, já perdeu a paciência, já está quebrando a lei, já está saindo palavra torpe. A nossa falta de amor a Deus e ao próximo, que é o que fundamenta todos os princípios, é que nos tem levado a constantemente a gente estar quebrando a lei de Deus. E a lei serve para dar direção
a lei não justifica, mas dá direcionamento. Gálatas vai dizer isso. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Grande Salomão dizia uma coisa interessante: este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido, teme a Deus, guarda os mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Você guarda. O salmista dizia isso: Senhor, guardei tua palavra no meu coração para não. Nos momentos que estamos sendo tentados, nosso combate é: está escrito, está escrito, está escrito. Às vezes a gente conhece a Bíblia, a gente conhece os mandamentos, mas a Bíblia vem dizendo para nós, se a gente não cumprir, é quebra, e a gente é até mentiroso. Sabe por quê? 1 João 2, 4 em diante vai dizer: aquele que diz, presta atenção, irmãos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Olha aqui o texto: amor, o que falta é isso, é amor, está fundamentado. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. É a prova. É a prova. João vem ensinando a gente: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Sabe por quê? Não há verdade em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Moisés, diante do povo, olha para isso e fala: olha, eu vou ficar fora da terra. Sabe por quê? Por culpa de vocês. Por culpa de vocês. Mas ele não entende o que ele praticou, o que ele fez. Ele explica, mas não justifica o fato. E sempre quando nós quebramos a lei, a gente quer dar desculpa desde Adão: quebrei a lei. Mas sabe por quê? Você já conversou com gente que fala assim: ó, eu errei, mas eu errei porque você me levou ao erro. Eu errei porque você falou comigo num tom alto. Eu errei porque a sua palavra foi inadequada. Eu errei porque você e nunca aceita seus próprios erros. Se continuarmos tentando fazer a mesma coisa, a gente vai tentar sempre se justificar. E não há justificativa para quem vive dando desculpa para o próprio erro. Não. Sabe por quê? Não há como justificar o que você só consegue explicar, porque Deus não te levanta das tuas desculpas. Deus só te levanta dos teus fracassos. Quando você admite e confessa, aí sim há esperança, irmãos. Enquanto você está tentando botar para debaixo do tapete, enquanto você não admite, não há justificação, há explicação. Justificação é quando você fala: sou eu errei, fui eu que fiz, e foi o que faltou a Moisés. Mas seria essa teologia muito interessante, uma abordagem muito curiosa para nós. E por último, eu ouço dizer que Moisés tentou a todo momento pressionar a Deus. Êxodo 32, 32. Perdoa o pecado do povo, senão risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Foi isso que Moisés falou. Perdoa aí, Deus. Se tu não perdoar,
Sabe o que é isso, irmãos? Chantagista, tentativa de manipulação, tentando pressionar. Foi isso, será, que deixou Moisés fora da terra prometida? Pedir para riscar o nome. E eu não quero, como os teólogos vão falar aqui, de 4 abordagens distintas, o que seria riscar esse nome. Alguns vão dizer primeiro que era o arrolamento, lá do capítulo 1 de Números, que estava sendo determinado o número de gente que tinha no povo de Israel. Uma outra teologia, em outro momento, eles vão dizer que era uma metáfora entre o Salmo 69, verso 28, bem como em Daniel 12:1, Malaquias 3:16, que era pertencer a uma comunidade espiritual. No outro giro, eles vão falar que era o contraste entre os vivos e os mortos, cujos obedientes têm vida longa, e os desobedientes têm vida curta e morrem cedo, como o Salmo 91, verso de número 16. Mas alguns ainda defendem que isso diz respeito à vida no sentido espiritual, de Apocalipse 20:15, escrito o nome no livro da vida. Mas naquela época ainda era muito limitada a ideia dos hebreus acerca de esse negócio até de infinitude, de parte material e imaterial. O Pentateuco sequer ousa falar algo a respeito de galardão. É muito temerário a gente estar tentando fazer qualquer abordagem nesse sentido, como alguns teólogos o fazem, para explicar o que Moisés estava querendo falar aqui. Sabe por quê? Parece que Moisés estava pensando na morte. É o que eu penso. E nesse momento, ele está desistindo de continuar a conduzir o povo. Mas ele tenta chantagear Deus. Em determinados momentos das nossas vidas, irmãos, você tenta chantagear Deus. Eu fico vendo pessoas até num ato de fazer um jejum. Nós vamos fazer um jejum dia 7, no feriado. Aí a pessoa fala assim: pastor, eu vou fazer um jejum de chocolate. Tu veio me perguntar: está valendo, pastor? Ou você, pastor, eu vou fazer um jejum de internet. Será que Deus está aceitando? Às vezes a gente ora, irmãos, a gente fala com Deus assim: Senhor, lembra-te, eu larguei aquele pecado, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, por amor ao Senhor. Você não fez mais que a sua obrigação. Aliás, se você não fizesse isso, a Bíblia diz que se nós fizermos tudo certinho, irmãos, no final você vai ganhar uma grande medalha, escrito, sabe o que? Servo inútil. É animador, né? É para dar uma grande esperança. É porque a gente, na nossa soberba, na nossa prepotência, a gente sempre acha que está fazendo muito, e a gente quer às vezes pressionar Deus. Deus, fala comigo, é agora, é nesse momento, eu preciso ouvir a tua voz. E quem é que disse que está na hora de Deus falar? E quem é que disse que é da forma como você determina? O caco, o vaso não tem poder, é o oleiro que manda. A gente quer chantagear, manipular, porque a gente aprende a fazer isso nas nossas relações. Outro dia eu vi uma mulher falando assim para o marido: você viu a Brastemp nova que lançou uma geladeira que é por comando de voz? Você chega perto dela e fala assim: gelo, já começa a sair gelo. Temperatura tal, ela vai lá e regula. Eu preciso de uma dessa. Aí o marido foi ver e falou assim: irmãos, a geladeira custava o preço quase de uma casa. Aí a mulher, assim, num tom bem convincente, para tentar assim dobrar o marido, falou assim: se seus pais estivessem vivos, eles concordariam comigo.
ao marido, falou assim: chega de chantagem emocional, você está invocando o além. A gente não tenta fazer isso toda hora? Tenta. A gente quer dobrar o outro, a gente quer chantagear, a gente quer manipular, a gente quer vitimizar. Eu conheço gente tão ferida que leva uma vida a todo momento tentando chantagear, manipular. Aí quando dá errado, essa igreja não me visita, ninguém quis saber de mim, ninguém que não sei o que. É assim, é uma tentativa insana. Moisés tentou fazer isso com Deus, mas eu acho que não deu muito certo não. Porque com toda experiência, toda comunhão com Deus, essa tentativa não deu nenhum resultado. Mas eu queria concluir essa reflexão, irmãos, dizendo uma coisa para você. Por que a gente chega tão perto da promessa? A gente chega a contemplar, mas a gente não alcança. Desobediência, ferir, esse negócio de tentar chantagear, manipular Deus, esse negócio de quebrar a lei, mandamento, isso tudo tem uma teologia muito interessante, muito pertinente, mas eu convictamente, eu queria concluir essa reflexão dizendo que para mim não foi isso que deixou Moisés fora da terra prometida. Porque quando a gente olha os versos 12 e 13, o próprio Deus fala: vocês não confiaram em mim, falta de fé, e não me santificaram diante dos filhos de Israel. O problema é que nesse pacote não é só Moisés, não, estarão os dois, iam ficar fora. Aí você já começa a quebrar um monte de princípios desses, porque senão Deus seria injusto. Eu fico pensando, santificar diante dos filhos de Israel. Será que os filhos de Israel tinham noção que aquela rocha era Cristo? Não tinham a menor noção. Eles não compreendiam isso, irmãos. Eles não tinham noção do que estava acontecendo ainda naquele momento ali com eles. Será que o povo de Israel sabia que Moisés e Arão estavam desobedecendo a Deus? Eles não tinham, porque Deus, quando falou com eles, falou quietinho. O que eles fizeram foi no silêncio. O povo não tinha noção da desobediência, porque o próprio Deus fala: vocês não me santificaram diante dos filhos. Ou seja, entra incredulidade, mas entra um ato que eles praticaram em relação ao povo de Israel, que denegriu a imagem de Deus. Mas que concepção foi essa? Ele fala: vocês não creram em mim. Será que foi bater 2 vezes? Eu não acredito. Será que foi desobedecer? Eu não acredito. Será que foi quebrar a lei? Eu não acredito. Mas quando fala de santificar, a palavra de Deus vem mostrando para cada um de nós que o santificar é o separar, é mostrar o esplendor, a glória do Senhor. E todas as vezes na Bíblia que você vai ver a palavra santificação se referindo ao próprio Deus, está ligado à glória do Senhor. Levítico 10:13 vai falar isso. Agora, Deus já havia mostrado em Êxodo 33 a sua glória a Moisés. Moisés fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus começa a manifestar não só glória, mas essa glória ela vem de uma forma que o texto vai dizendo assim, o próprio Deus, quando Moisés fala: rogo-te, mostra-me a tua glória, Deus fala: eu vou passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor vem mostrando misericórdia, o Senhor vem mostrando
bondade. O Senhor vem mostrando o que é a sua glória a Moisés. E o que faltou a Moisés naquele momento para ficar fora da terra? Moisés não reflete a glória de Deus no momento que ele fere a rocha. Ele está mostrando um Deus impertinente, ele está mostrando um Deus incompassivo. Ele começa a falar de uma maneira áspera com o povo. Ele fez qualquer coisa menos demonstrar a glória do Senhor, que ele conhecia muito bem. Mas para robustecer isso e fechar essa reflexão, o Salmo 106, os versos 32 e 33, eles falam uma coisa interessante. Diz assim: provocar a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Moisés foi tomado de algo que não refletiu a glória do Senhor diante do povo. Você sabe por quê? Que a gente não está alcançando as promessas de Deus. Porque Deus, quando nos criou, falou: multiplicai-vos, enchei toda a terra. A glória do Senhor precisa se manifestar na igreja. A glória do Senhor precisa se manifestar na sua família. A glória do Senhor precisa se manifestar no seu trabalho. A glória do Senhor precisa se manifestar lá na sua universidade. A glória do Senhor precisa se manifestar no seu PG. A glória do Senhor precisa se manifestar na sua vida. Você foi criado para isso. E quando isso não é manifesto, as promessas só ficam no campo visual. O desejo do Senhor nessa manhã é que você saia daqui dizendo: Deus, eu vou refletir a tua glória como eu nunca refleti. Aonde o Senhor me plantar, eles vão ver que há Deus na terra. Os atributos divinos serão reflexos, a glória se manifestará, as promessas se cumprirão, porque o Senhor me tem chamado e me criado para isso. Eu queria nesse momento te convidar a reclinar a sua cabeça e falar com Deus.